Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com você, com a sua amada e querida família. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial com Roberto Santana Rosa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Neste momento, receba o abraço maravilhoso do nosso Pai Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e do Espírito Santo, o nosso Consolador. O tema de hoje é Natal, 25 de dezembro. Verdadeiro ou falso? Meus amados, nos próximos minutos estaremos narrando, resumidamente, o nascimento de Jesus que foi anunciado à Virgem Maria. Lucas capítulo 1, do 26 em diante, e Mateus capítulo 1, do verso 2 em diante. Resumidamente, lá nos diz que o anjo Gabriel apareceu a Maria, que estava noiva com José, da descendência do rei Davi. O anjo Gabriel saudou a Maria, dizendo que bem-aventurada és tu, Maria. Você achou graça diante de Deus e dos homens. Você vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Você vai conceber do Espírito Santo. Você vai ter um filho, você vai colocar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Esse menino será chamado Filho do Deus Altíssimo. O seu nascimento será para a salvação de milhares, milhões de pessoas. E Maria, então, falou para o anjo, mas como pode acontecer? Eu não tenho relação com homem algum. E o anjo disse que descerá sobre ti o Espírito Santo. Você estará envolvido pela sombra do Altíssimo. A criança que você vai ter é o poder, é o mistério do Espírito Santo. Será fruto do Espírito Santo, é o poder de Deus, é o milagre do Altíssimo que estará sobre você. Então, meus amados, resumidamente, seriam essas palavras que você acabou de ouvir, você encontra em Lucas capítulo 1, do 26 em diante, e Mateus capítulo 1, do 18 em diante. Então, meus queridos, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme está no Evangelho de João capítulo 1, o versículo 1 e 3. No princípio era o Verbo. Vamos ler? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Deus eterno, o Verbo, a palavra, que estava com Deus antes de todas as coisas, e a Bíblia diz, tudo foi criado por ele e para ele. O Senhor Jesus Cristo é o Criador, é o Deus Todo-Poderoso que criou tudo, que mantém tudo. Mas diz o verso 14 do Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler? O Verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo que estava com Deus, está referindo o Senhor Jesus Cristo, que criou tudo e mantém todas as coisas, se fez carne, quer dizer, pelo Espírito Santo, Jesus veio e nasce em um ventre de uma pessoa humana. Isto é o poder de Deus, isto é o que é a glória de Deus. Maria foi concebida pelo Espírito Santo, isso é um milagre. Então, meus amados, a intervenção de Deus aqui no mundo, a maior intervenção de Deus foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Foi a maior boas novas que a humanidade recebeu. Em Lucas capítulo 2, nós temos ali a narrativa quando os pastores recebem a visita de anjos do céu. E os anjos saudam os pastores, e os anjos dizem assim, hoje vos nasceu na cidade de Davi
o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Rei. E os pastores deixam seus rebanhos nos campos e vão à pequena cidade de Davi e encontram o menino envolto em faixas, num berço, numa manjedoura, num estábulo. Ali então cumpriu-se as profecias que os profetas já haviam profetizado sobre o nascimento de Jesus. Esses pastores ouviram as boas-vindas, as boas novas dadas pelo anjo Gabriel e por outros anjos, e foi a maior notícia que a humanidade já recebeu. Hoje o mundo cristão, no mundo inteiro, mas o mundo cristão, comemora o Natal 25 de dezembro. Meus amados, é realmente o mês mais feliz. O que é Natal? Hoje as pessoas elas estão confundindo o Natal. Hoje, para a humanidade, meus amados, infelizmente, o Natal para milhões e milhões ou bilhões de pessoas é o quê? Ganhar presentes, dar presentes, fazer viagens, comer bem, fazer festas. Isto é o Natal. Hoje, para a maioria das pessoas, Natal é você sentir bem, é você passear, dar presente, receber presente, comer, beber, festejar. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do Senhor Jesus Cristo nascendo no nosso coração. Porque Jesus nasceu em favor da humanidade, para resgatar a humanidade que tinha se rebelado contra Deus. Então, meus queridos, é realmente uma comemoração muito especial, porque Jesus nasceu, o menino Jesus veio, viveu entre os homens, sentindo fome, sede, canseira, fadiga. Na hora certa, no tempo certo, ele derramou seu precioso sangue para nos remir, para nos perdoar, para nos salvar. Isto é maravilhoso. Se não fosse essa intervenção de Deus, se não fosse o nascimento, a vida, a morte de Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos salvação, nós estaríamos perdidos e perdidos para sempre. As palavras de João capítulo 3, verso 16, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esse é o verso mais lindo da Bíblia, onde fala que Deus te amou de maneira infinita, Deus me amou de maneira infinita, que deu seu bem-amado Filho, pelo Espírito Santo, Jesus fez-se carne, o Deus eterno tornou-se homem mortal para morrer por você e por mim. O Deus eterno deixou sua glória, deixou seu trono, deixou a adoração dos anjos para sofrer como um servo, para ser humilhado, ser judiado, ser maltratado. Mas Jesus veio revelar o caráter do Pai. Jesus veio destruir, vencer a obra do mal. Por isso o mal já está vencido, o mal já está derrotado, porque o menino Jesus nasceu num estábulo, mostrando humildade, para salvar todos os que creem no seu sangue precioso que por nós ele verteu na cruz, lá no Monte Calvário. Amados, um Feliz Natal para você e para mim. Então, meus amados, para nós, os cristãos, os que servem a Deus de verdade, não importa se o Natal é comemorado dia 25 de dezembro. Todo dia é Natal para nós, porque representa o nascimento de Jesus, representa a intervenção de Deus para salvar a humanidade. Mas, meus queridos, é realmente o Natal no dia 25 de dezembro? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, não é dia 25 de dezembro, não tem como ser. Mas não há nenhum problema, não há nenhum erro de você comemorar o Natal 25 de dezembro. Porque todo mundo comemora. Todo mundo, pensa em Jesus, os pensamentos estão voltados para Cristo em muitos cristãos. Não há nenhum erro. Poderia ser em janeiro, poderia ser em março, poderia ser em abril, poderia ser em junho. O importante é você pensar em Jesus, louvar a Deus pelo
o menino Jesus que por nós se fez carne, que por nós sofreu e morreu por nós. Então, meus amados, nenhum mal, nenhum erro você comemorar com a tua família o Natal. Por isso eu desejo a você um Feliz Natal, alegre, feliz com Deus, meditando no menino Jesus, meditando no Filho de Deus, no Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas você pode perguntar, mas por que não é dia 25 de dezembro? Por quê? Sabe por quê, meus amados? A Bíblia não deixa marcado em nenhum lugar o dia e o mês certinho do nascimento de Cristo. Por quê? Para que as pessoas não se idolatrassem. Deus sabe que o ser humano tem uma facilidade muito grande para se idolatrar. Qualquer coisa, o ser humano, ele começa a idolatrar alguma coisa. Em vez de adorar o Criador, ele adora a criatura. Então, para o nosso próprio bem, Deus não deixou revelado. Mas nós temos, dentro da palavra de Deus, explicações que nos mostram que não foi em dezembro. Por quê? Raciocina comigo, meus amados. Em Lucas capítulo 2 diz assim, em Lucas capítulo 1, do verso 26 em diante, e no capítulo 2 fala sobre o nascimento de Jesus, os pastores e tal. No 6º mês, olha lá, Lucas capítulo 1, verso 26 em diante. No 6º mês, o anjo Gabriel foi até a cidade de Nazaré para visitar Maria, para saudá-la e dizer que ela seria o quê? Concebida pelo Espírito Santo. E Maria, depois de ouvir a voz do anjo, as palavras do anjo, ela disse o quê? Aqui está a tua serva, faça-se a tua vontade. 6º mês. No calendário hebraico ou judaico, se você pesquisar o calendário hebraico ou judaico, o 6º mês equivale, no nosso calendário, seria o quê? Metade de agosto, metade de setembro. Então, o 6º mês que o anjo anunciou a Maria, que ela seria concebida no 6º, que seria concebida pelo Espírito Santo, seria no mês de agosto, metade, ou no mês de setembro, metade. Seria o 6º mês. Se você contar 9 meses, porque a gestação de Jesus foi normal, como de outras crianças. Maria teve um parto normal. Jesus teve um crescimento como todas as outras crianças. Sentia fome, sede, precisava de ser alimentado, precisava de ser limpado, tomar o banhozinho, tudo. Todas as necessidades que uma criança tinha, Jesus também tinha. Ele era o nosso irmãozinho que veio aqui para assumir as nossas dificuldades, para sentir o peso do pecado que pesa sobre a humanidade. Ele experimentou as nossas dores. Então você soma aí 9 meses, de agosto ou setembro, contando 9 meses, vai chegar em maio e junho. Então, a gestação foi 9 meses. Se o anúncio foi dado, então, no 6º mês, que seria agosto e setembro, no nosso calendário, conta 9 meses, vai dar o quê? Mês de maio, mês de junho. Provavelmente, Jesus tenha nascido nesta época, neste mês de maio, de junho, de julho, segundo a explicação histórica, segundo o calendário, seria isso. E outra coisa, meus amados, em Lucas 2 diz que os pastores estavam nos campos, guardando seus rebanhos. Mês de novembro, dezembro, janeiro, lá na Palestina, é inverno, lá só tem gelo, só tem neve. Não tem pastores no campo, nem pastagens tem, muito menos ovelhas, porque é só neve. E o relato bíblico de Lucas 2 diz que os pastores estavam nos campos, eles habitavam nos campos cuidando das suas ovelhas, e realmente a época das ovelhas, dos pastos, seria o quê? Abril, maio, junho, julho, que para nós aqui é frio, mas lá é quente, e é a época que os pastores cuidam das suas ovelhas. Então, com essas explicações histórica, bíblica e calendário, a gente sabe, pela Bíblia, pela história, que o nascimento de Jesus, que o Natal não é 25 de dezembro. Provavelmente seria em maio, junho, julho, mas o dia certo ninguém sabe, não nos é revelado. Por isso eu digo, não importa, vamos comemorar. Vamos fazer o que as pessoas fazem. O importante é a intenção. O importante é louvar a Deus, reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Feliz Natal para todos vocês, meus amados, para a tua família.
Feliz aí finalzinho de ano que está chegando, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E feliz ano novo que está chegando também, que você tenha sucesso, seja um ano maravilhoso, que você consiga os seus objetivos, que a salvação de Deus esteja no teu e no meu coração. Deus te abençoe. Quero orar por você neste momento. Pai querido, obrigado pela revelação da tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que Jesus é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Natal, que a cada dia esse Natal esteja em nossos corações o nascimento de Cristo, nascendo em nosso coração, transformando as nossas vidas. Oro por cada amigo, por cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra nesse momento. Nos dê, Senhor, um feliz Natal com o Senhor, um feliz final de ano e um feliz ano novo a todos os nossos amados, irmãos, amigos e familiares. Cuida de cada um de nós como o Senhor tem cuidado. Obrigado, ó Pai, nos conforta nos momentos de lutas, nos momentos tristes, nos dê a Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo encontro com a graça do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Amém.